Amém. Aleluias. Graça e paz, hermanos. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Não sei que horas vão ver esse vídeo, pero aqueles que estão conosco aí online, buenos dias. Eu quero compartilhar com os irmãos, dar continuidade aqui à carta de Lucas a seu excelentíssimo amigo Teófilo, aquele que recebeu de Deus uma direção para escrever a seu amigo algo que vem do coração de Deus, algo que estava se passando naquele tempo e algo que já tinha passado, tanto que ele ha hecho uma acurada investigação para poder revelar a seu excelentíssimo amigo Teófilo sobre o rei e sobre seu reino e como viver nesse reino. Então, quando nós estudamos essa palavra e vamos lendo, vamos aprendendo o que é ser e como ser cristianos. Como é ser e como vamos a viver em el reino de Deus aqui. Como nós vamos ser transformados para manifestarmos o Rei. Amém? Então, estamos hoje em el excelentíssimo Teófilo, Lucas capítulo 9, a partir do verso 1 ao 9. Lucas 9, verso 1 ao 9. E diz assim: habiendo reunido a los 12, Jesús lhe deu poder e autoridade para expulsar a todos os demônios e para sanar enfermidades. Então, los enviou a predicar el reino de Deus e a sanar a los enfermos. Não levem nada para el caminho, nem bastão, nem bolsa, nem pão, nem dinheiro, nem 2 mudas de roupas, lhe dijo. Em qualquer casa que entrem, quédense allí, hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien, salgan de ese pueblo y sacúdense el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas las partes del pueblo en pueblo, predicando las buenas noticias y sanando a la gente. Herodes, el tetrarca, se enterou de todo o que estava sucedendo. Estava perplexo, porque alguns diziam que Juan havia ressuscitado, e outros que se haviam aparecido Elias, e outros, enfim, que haviam ressuscitado alguns dos antigos profetas. Pero Herodes dijo: a Juan mandei que lhe cortaram a cabeça. Quem és entonces esses de quem oigo tales coisas? E procurava vê-lo. Hasta aqui, irmãos. Irmãos, esse texto, ele nos traz a memória de como nós temos que viver e fazer em la gran comissão que Deus nos ha entregado. Em livro de Hechos, que também ha sido escrito por Lucas, aí vemos a gran comissão. Id e a ser discípulos em toda a terra. Sim ou não? Esse não foi o gran mandamento que Jesus nos ha dado allí? A gran direção que Ele nos ha dado? Sim ou não? A direção que Ele nos ha dado
foi ir y hacer discípulos a toda la gente, en todos los pueblos. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros vemos o que Jesús ha hecho aquí para sus 12 discípulos, mira, habiendo reunido a los 12, Jesús le dio o quê? Poder e autoridade. Poder e autoridade. Para expulsar a todos os demônios e para sanar enfermos. Entonces los enviou a predicar el reino e a sanar a los enfermos. Lucas, o que quer dizer isso, Lucas, quando escreve isso para seu amigo Teófilo? Bueno, lo que estou dizendo aqui é que de Cristo ha dado autoridade e ha dado poder. ¿Para quê? Para ser discípulos. ¿Para quê? Para expulsar demônios. ¿E para quê? Para curar enfermos. ¿Ha entendido, Teófilo? Vale, pero ¿de dónde ha tenido ese entendimiento? Quando nós vemos mais allá, vamos a estudar Lucas, Hechos também, porque agora estamos estudando Lucas, estamos aí capítulo por capítulo, quase praticamente versículo por versículo, e que Deus está falando com nós outros aí acerca das revelações de Ele para nós outros, através dessa carta a seu excelentíssimo Teófilo. Quando nós outros percebemos o que Lucas está a dizer é, mira, Cristo nos ha dado poder e autoridade para sanar os enfermos e para expulsar demônios. Sim ou não? Vale, e o que estamos fazendo com isto? Que poder nós outros estamos manifestando? Porque mira, aqui nós outros vemos aqui que ele reuniu seus 12 discípulos e enviou seus 12 discípulos, dando-lhe poder. Pero ojo, mira que fuerte. Passada semana hemos hablado que nós outros não teníamos que sair da direção que Deus nos ha dado, sim ou não? Nas semanas aí passadas, estamos aí estudando e lendo, e que Cristo é nossa direção, que quando vamos atravessar aí mar revolto, ou quando chegamos em uma cidade, vêm as tempestades de todas as formas, pero se permanecermos em la direção de Deus, o que passa? Não temos que preocupar, porque estamos bajo uma direção. E quando lemos aqui, em verso 3, o próprio Cristo dijo, não levem nada para o caminho, nem bastão, nem bolsa, nem pão, nem dinheiro, nem mudas de roupas. O que isso quer dizer? Se permanecer em la direção que te envio, para predicar o reino de Deus e para sanar os enfermos, aqui não está apenas a dizer de la enfermidade física. Aqui não está apenas a dizer de la enfermidade que nós outros temos, dolor de espalda, dolor de cabeça, que sou tenho algum problema na rodilha, na espalda, o que seja. Não é só isso que está a dizer. Que tenho um fluxo de sangue. Não é só isto. A maioria das enfermidades que nós temos está aqui. Por quê? Qual é a maior enfermidade que nós, quando hablamos com alguém, percebemos? Qual? É a falta de crer em uma direção dada por Deus para a manifestação de sua graça. Essa é a maior enfermidade que existe. Porque muitas pessoas não querem saber de Cristo. Porque estão enfermas. Muitas pessoas não querem saber da manifestação de Cristo em sua vida. Por quê? Estão enfermas. Muitas pessoas não querem saber
de serem transformadas de lo que são para manifestar aquilo que Cristo ha chamado para ser. ¿Por quê? Estão enfermas. Enfermas em si mesmos. Enfermo de ter em seu pensamento, em sua mente, que elas conseguem fazer tudo de sua própria força, a sua própria maneira. E é isso que Lucas está ensinando a seu excelentíssimo Teófilo. Presta atenção. Não levem roupa, não levem dinheiro, não levem comida, não necessita levar bastão. Eu sou tu suprimento. E o interessante é que os discípulos obedeceram a Cristo em todas suas direções. E mais adelante vamos ver que quando eles retornam, se quedam extasiados com o que fizeram, pensando que o que fizeram foram eles que fizeram algo. Estou dando um spoiler aqui das prédicas futuras. Pero ojo, volvemos aqui outra vez. De quem nós temos que depender? Porque digo que a maior enfermidade é aquela que nós temos quando nós nos fiamos de nós mesmos, de nossas próprias forças, de nossos próprios conhecimentos, de nossos próprios networks. É terrível quando nós não nos fiamos em Deus, em que sua palavra nos ensina. Ojo, Teófilo! Cristo ha venido para manifestar o reino de Deus. E através de nós manifestar a Cristo ressurreto. E o interessante, aún ele não tinha sido crucificado e tampouco tinha sido ressuscitado. Pero lo interessante para nós porque ele já tinha sido crucificado e ele já tinha sido ressuscitado. Porque antes da fundação do mundo, antes de existir a luz, já existia a cruz. Antes de existir a luz, já existia a cruz. Porque se não tivesse existido a cruz, não poderia ter existido a luz. Porque Cristo é a luz do mundo. E é através da luz de Cristo que se manifesta a vida. Uma pergunta: pode ter vida em la oscuridade? Sim. Sim. Pero quando chega a luz, o que passa? A vida se multiplica. Sem luz, tudo que se produz fora da luz se queda débil. Se queda sensível. Cresce com uma sensibilidade que qualquer toque que tenha pode partir, pode romper. Pero quando se nasce da luz, o que passa? Queda força. Queda revigorado. Sim ou não? Não sou plantador, então tampouco sei muito, pero é o que nós vemos. Então, ojo, Teófilo, se obedecemos a Cristo, seus mandamentos, o que Ele nos dijo para ser, o que vai passar? Se vai cumprir conforme Ele dijo, e todas as coisas nos serão añadidas. Por quê? Minha mentalidade foi transformada. A vontade de Deus, a ser o que Deus quer que haga, a ser a vontade de seu coração. E quando tenho esse entendimento de fazer a vontade de Cristo, o que vai passar? Vou a manifestar o reino de Deus e o poder e a autoridade se vai manifestar. Mira, eu não posso
apenas llevar las personas a Cristo por el poder. Porque ellas van a creer que es el poder que manifesta a Cristo. ¿Ha enterado o que eu quero dizer? Vou tentar deixar um pouco mais sencillo. Quando nós levamos a alguém a Cristo por el poder, para ela, o que é mais importante, el poder ou Cristo? E eu, como um religioso que sou, para sujetar essa pessoa a mim, a ser minha vontade, porque quando nós vemos aqui abaixo o que Herodes ha hecho e o que os sacerdotes hacían, era praticamente isso. Utilizava o poder para sujetar a las pessoas a si, não a Cristo, não a la promessa que vendria, el Salvador. Tanto que quando Cristo ha venido, o que passou? Mataram a Cristo porque não creiam. Não era da forma que eles queriam. E se Cristo manifestasse como Ele manifestou ali, e eles creiam, eles iriam perder tudo o que queriam, tudo o que tinham. Eles perderiam o controle das pessoas. Pero Cristo ha venido para isso, para romper esse controle. Nós não estamos aqui para controlar a nadie, estamos aqui para manifestar o reino, porque quem tem o controle é Cristo. Ponto, já está. Somos hermanos em Cristo, manifestando a Cristo. E quando temos esse poder sobre pessoas, o que estamos manifestando? El Cristo ou estamos manifestando a religião? La religión es buena. La religión es buena, no es mala. Nosotros somos conocidos ahí fora como una religión cristiana. Pero, ojo, se nosotros no estamos manifestando el reino, somos um bando de fariseus, saduceus, que, por conta do poder que manifestamos, de las curas, de las sanidades, de la autoridade de expulsar demônios, para sujeitar pessoas, para que essas pessoas hagam o que queremos. Lo interessante, quando Cristo atravessou o mar revolto, chegou do outro lado, e o chico dijo, o chico que foi liberado de legiões de demônios: Senhor, déjame ir contigo. Se eu estou ali, porque eu sou manipulador, eu quero manipular pessoas, porque minha religião tem que ter um testemunho poderoso. Mira quantos demônios eu he livrado desse chico. Eu levo ele comigo para minha muleta. ¿Ha visto o que he hecho? Pero Cristo dijo a ele: mira, quédate aí e vá a dizer, vá a predicar o reino. Vá a manifestar o que eu te he ensinado, o que eu he hecho por ti. Dile a eles. Habla a eles. O que Deus, através de minha vida, ha hecho por ti. Quando a hija de Jairo estava a morir, em el camino, uma mulher se postrou delante de ele, tinha flujo de sangue. Que Cristo ha hecho? Vem, siga-me. Não. Vete em paz. Tu fé te ha sanado. Tu fé, vete. Já. Não vamos postar em Instagram. Não necessita pôr no YouTube. Não precisa
proclamar em Facebook. Não necessita ser nada disto. Quando Cristo sanava alguém, sanava um cego, um cojo, mira, vete e não dile a nadie. E o que nós outros hacemos? Bum! Queremos postar tudo. Porque a religião nos leva a hacer isto. Pero por el poder, por la autoridade, não por el reino. Porque eu tenho que estar em evidência. Eu tenho que estar em el destaque. Porque o poder fluyó de mim. O poder pode fluir por qualquer um de nós. Basta nós simplesmente manifestar o reino. Obedecer a autoridade de Cristo sobre nós. Obedecer seus mandamentos. Irmãos, é sencillo viver o reino. Pero é complicado rematar o ego. É sencillo viver o reino. Pero nós somos tão egocêntricos, pessoas tão cauterizadas em la mente, que temos que viver por el poder, ter coisas e fazer coisas por nós mesmos e manifestar que se torna quase impossível, porque nós não queremos rechazar nosso ego. Não queremos morir em nossas vontades, em nossos sentimentos, em nossas emoções. Porque ajudar o prójimo me vai prejudicar minha imagem. Ajudar o prójimo me vai trazer um prejuízo. Ajudar o prójimo me vai a generar algo de desconforto. Estou predicando para mim, vale? Se a gorra te sirve, habla com Lucas, que é escrito para Teófilo. Lo interessante, irmãos, é que, quando lemos aqui em verso 6, disse: assim que partiram e foram por todas partes, del pueblo em pueblo, predicando as buenas notícias e sanando a gente. Que tipo de sanidade esse pueblo estava recebendo? Que tipo de sanidade? É só sanidade física ou sanidade mental? Quando o reino se manifesta, não se manifesta apenas na sanidade física, se manifesta também na sanidade mental, na sanidade da alma, na sanidade de poder ajudar o prójimo. Interessante. E quando lemos aqui um pouco mais abaixo, que Herodes el tetrarca se enterou de todo o que estava sucedendo e estava perplexo, porque alguns diziam que Juan havia ressuscitado e outros que se havia aparecido Elias e outros, enfim, que havia ressuscitado algum dos antigos profetas. Pero Herodes dijo: a Juan mandei que cortarem a cabeça. Quem és então esses a quem oigo tales coisas? E procurava vê-lo. Mira, as autoridades, quando escutam a manifestação do reino, vão a querer ver-nos. Vão a querer estar com nós. Porque uma coisa que os líderes religiosos gostam é
el recurso que los políticos tienen. Pero una cosa que los políticos claman son los medios que religiosos tienen de agarrar personas, de acercarse às pessoas. Por isso que os políticos e os religiosos estão sempre aí. E quando estão juntos, sabe o que se manifesta? O poder. O poder se manifesta. O poder financeiro, o poder sobre pessoas, o domínio de pessoas, para um único propósito: a mim mesmo próprio. É complicado, irmãos, quando hablamos essas coisas e as pessoas miram nos outros. Pero quem eres tu? Eu sou eu. Eu sou Ederson, filho de Cristo, discípulo de Jesucristo e manifestante do reino. É que você habla umas coisas que vai contra a realidade da sociedade. E vou dizer algo mais. Eu vivo, não só hablo, eu vivo em contra do que muitas coisas da sociedade se vai em contra. Igual. Porque eu não vivo por la sociedade, eu vivo por la direção de Cristo, do reino de Cristo, de la manifestação de Cristo. Lo que nós buscamos e luchamos e queremos viver para manifestar todos os dias. Eu queria que abrissem vossas Bíblias em Santiago capítulo 1. Em Santiago capítulo 1 é o que nós manifestamos e vamos lutar a manifestar todos os dias através desse reino, o que está escrito aqui em Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 27 diz assim: La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas y a sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Entendió? La religión es cuidar de las viudas, de los huérfanos, del extranjero y del necesitado y conservarse limpio de las corrupciones de este mundo. A palavra nos ensina que esse mundo jaz del maligno. Esse mundo está muerto por el maligno, está tomado por el maligno. Ponto. Já não há o que fazer. Pero o que não pode passar é que eu me venga a corromper com ele. O que não pode passar é que eu venga a viver como ele demanda, como ele quer. Me estão entendendo? O que não pode passar é que eu venga a corromper-me por las aflições, corromper-me por la suciedade, corromper-me deste mundo. Porque esse mundo jaz del maligno. Uma pergunta é: jaz del maligno ou jaz del maligno? Jaz. Jaz.
Jazz. No, jazz. Jazz é uma palavra que diz que está muerto. Esse mundo jaz del maligno. Pode pesquisar para mim, meus youtubers aí, minhas googlettes. Irmãos, esse mundo já está dominado por el maligno. Está muerto. Já se foi. Pero o que não pode passar é que nós outros muriamos com ele. Vengamos a morir com ele. Nós outros somos transformados. Nós outros somos a sal que não deixa putrefar o que está aí perdido. Já sei. O mundo yace del maligno. Já visto? Por isso que me encanta minhas googlettes aí. Oh, Deus meu. Irmãos, estamos rindo pela coisa séria. Que nós não vengamos a ser corrompidos por el mundo. Que nós não vengamos a ser corrompidos por qualquer fuente de viento que nos lleva a alimentar nuestro ego. Que vengamos a obedecer a direção de Deus, a direção de Cristo. Se Ele nos ha dado uma palavra acerca de algo, empenhemos-nos, mente, vontade e emoções para isto, toda nossa alma para isto. E não venhamos a desviar-nos nem para a direita nem para a esquerda, pero permanecermos firmes. Porque se permanecermos firmes, como leemos aqui, não levem nada em el caminho, nem bastão, nem bolsa, nem pão, nem dinheiro, nem 2 mudas de roupas. Não leva nada, porque eu sou tu sustento, eu sou tu alimento, eu sou tu provedor. Se permanecer em mi caminho, aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, eu não temeré. Porque estou em el caminho que Ele me enseñalou. Aunque esté em mar revolto, Ele está em mi barco. Aunque llego em uma cidade onde todos me odiam, Ele está aí comigo. Aunque sou expulsado dessa cidade e vou para outro sítio onde todos conclamam-me a mim, se obedeço, Ele estará comigo aí. Se permaneço em seus caminhos, se obedeço sua vontade. Essa palavra nós outros sempre, com estalar de dedos, como nos ha hecho, quitamos de nossa mente. Porque nós outros apenas buscamos as promessas, que em realidade não são para nós outros. Vamos em Antigo Testamento e vê um montão de promessas, ó. Mas não são para nós outros. São para aquele tempo, para aquela época, para aquele propósito. Se passou aquele propósito, se passou a promessa. Sencillo. Há palavras ali que tem para nós outros? Sim. Qual? Quando Jesus venga e leva sua novia. Porque quando Cristo ha venido, ha cumprido toda a palavra. E quando Ele é ressuscitado, Ele manifestou-se de sua ressurreição e nos ha dado uma direção. No mundo tendréis aflições, pero ojo, eu he vencido o mundo. Quer dizer, não está a dizer que não íamos a ter aflições, não íamos a ter problemas. Pero ojo, cuida de seu irmão, cuida de tu prójimo, cuida del prójimo, manifesta o reino. Foi isso que Cristo ha venido a ser, e isso que Cristo quer que hagamos.
Quando Cristo ha venido e ha hecho e ha visto qualquer necessitado que tinha, o que passava? Ele cuidava, sanava e manifestava seu reino para aquelas pessoas. Pero não te preocupe, nem todos os sanados vão a seguir a Jesus. Recorda de los 10 leprosos? Quantos foram sanados e quantos foram curados? Solo um volviu, porque solo um entendeu do reino. Muitas pessoas que vão estar em nosso meio vão vir por conta do poder, pero poucas vão quedar para manifestar o reino. Porque muitos são chamados, pero poucos elegidos. Todos são chamados, pero poucos serão os elegidos. Porque não importa que nós outros vengamos, adoramos e rezamos, conclamamos, expulsamos, porque um dia Ele pode chegar a nós outros e dizer: apartai-vos de mim que não vos conosco. Mas, Senhor, eu estou aqui predicando aqui na Mosaico aqui de Valência, todos os dias. Mas isso não vai acontecer comigo, eu creio, em nome de Jesus. Eu vou ir com Ele. Ele não vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vou conosco. Para mim não vai dizer, em nome de Jesus, eu creio. Pero para muitos vai dizer. Então, pensemos em fazer a obra do Senhor como Ele nos ensina a ser, como Ele nos ha dicho para ser. Obedezcamos-nos à linha, à risca do que Ele quer que hagamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Padre, em nome de Jesus, que essa palavra venha a ser realidade em nossos corações. Que nossa mente venha a ser transformada para podermos manifestar o reino do Senhor. Porque se apenas predicamos de las benesses de tu reino, que seria a sanidade, que seria o poder, que seria o que seja, pero não vivimos essa realidade, as pessoas não vão a entender sobre o rei e tampouco sobre seu reino. Vão querer apenas as benesses, os benefícios que seu reino manifesta. Pero que elas em realidade venham a viver o reino manifestado de Cristo. E que nós outros aqui como comunidade venhamos, ó Padre, a manifestar esse reino. Em nome de Jesus. Porque tuyo é o reino. De ti é o poder. E a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Que podamos, ó Padre, manifestar o reino do Senhor, aonde vayamos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada de nós e essa comunidade. Dice: amém. Estamos terminados em nome de Jesus.